A caminho da santificação não é apenas um estudo do discipulado, mas é o caminho que nós estamos trilhando na nossa vida, nos aproximando cada vez mais de Deus, nos parecendo cada vez mais com Cristo Jesus, porque somos seus discípulos. Semana passada falamos sobre o primeiro passo, a importância de reconhecer as nossas fraquezas, dificuldades, debilidades, pecados, tentações, mas existem 3 inimigos que nós falaremos aqui hoje que querem te tirar do caminho da santificação: orgulho, desculpas e preocupações. E para nós vencermos esses inimigos, nós continuaremos falando hoje sobre o primeiro passo, a importância de reconhecer, mas hoje nós focaremos a importância de reconhecer que nós somos impotentes, reconhecer a minha impotência, a minha incapacidade. Impotência é justamente reconhecer que eu não tenho poder, não tenho força, não tenho meios para fazer ou realizar algo. Eu sozinho, com minhas forças, eu não consigo vencer o mal que opera em mim, que me cerca nesse mundo. Assim como Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, o problema principal do homem é querer ser Deus. O homem quer ter o controle das coisas, mas em si mesmo não há nenhum controle. Pelo contrário, o homem fica cada vez mais perdido. Quando nós falamos sobre trilhar o caminho de santificação, nós precisamos reconhecer a nossa impotência diante de Deus. E eu quero ler novamente o texto de Mateus capítulo 5, versículo 3, que lemos na semana passada, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? É justamente reconhecer a nossa impotência, a nossa incapacidade, que sozinhos, sem Deus, nós não podemos fazer nada. Assim como Jesus disse lá em João 15, nós não conseguimos vencer as tentações, os pecados, as dificuldades desse mundo. Nós não temos controle da nossa vida, controle emocional, controle do futuro. Nós não temos nada. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Muita gente no período do Novo Testamento, pessoas pobres que não tinham o que comer, eles se humilhavam e ficavam na porta, na entrada de uma casa ou de um palácio, esperando sobras de comida que eram jogadas fora, para que pudessem se alimentar. Assim como aquela mulher cananeia que chega diante de Jesus, clamando por ele, e Jesus dá uma resposta a ela tão dura, e aquela mulher ela se humilha ali, ela fala: olha, até os cachorros comem da sobra daquilo que cai da mesa dos seus donos. Aquela mulher, ela reconhece a sua impotência, a sua incapacidade. Talvez muitos que ouvissem aquilo que ela ouviu de Jesus iriam embora chateados. Mas Jesus está ali revelando o coração daquela mulher, revelando não só para aqueles que estavam ali ao redor, mas revelando para nós. Revelando aquilo que nós devemos ter em nossos corações. Um coração totalmente pobre de espírito, que reconhece a nossa fraqueza, a nossa necessidade, a nossa incapacidade e a soberania de Deus. A nossa história de santificação, de caminho para o sucesso, não depende da nossa força. Depende de quanto nós dependemos do nosso Deus. Porque a nossa força está nele. Nele, sim, nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos crescer, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos progredir, mas entendendo e reconhecendo que tudo vem do Senhor. Como eu disse no início, reconhecer que somos incapazes eliminam 3 inimigos que constantemente lutam para te tirar do caminho da santificação. Primeiro que eu falei foi o orgulho. O ser humano, ele é orgulhoso, e o orgulho, ele é o contrário do pobre de espírito, porque ele não reconhece as suas fraquezas, suas dificuldades, ele pensa que no seu braço, na sua força, ele vai conseguir, na sua capacidade. O orgulhoso, ele tem dificuldade, vergonha muitas vezes de confessar os seus erros, as suas fraquezas, as suas debilidades. E a Bíblia é muito clara quanto aos orgulhosos, que diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O segundo inimigo, que reconhecer a nossa impotência elimina de nossas vidas, são as desculpas. Muitas vezes nós saímos do caminho da santificação justamente porque nós colocamos sempre desculpas para os nossos erros, nossas fraquezas, dificuldades, e a culpa sempre está nos outros ou em
outras circunstâncias, mas quando nós reconhecemos a nossa impotência, a nossa incapacidade, nós reconhecemos a culpa em nós. Reconhecemos para que possamos nele, de fato, encontrarmos a cura, o perdão, a transformação. E a terceira coisa, o terceiro inimigo, é justamente a preocupação ou as preocupações. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quando nós não reconhecemos a nossa impotência, nós queremos resolver as coisas no nosso tempo, da nossa maneira, com a nossa força. Nós nos esforçamos, nos cansamos, nos preocupamos, vivemos ansiosos. O ser humano hoje cada vez mais vive ansioso, mas sem Deus, sem reconhecer nele a nossa esperança, nós não descansamos. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E reconhecer a nossa impotência é descansar nele, é confiar que ele, somente ele é capaz de perdoar, de curar, de transformar, e eu sem ele nada posso fazer. Eu quero terminar lendo 2 textos da palavra. Primeiro, Salmos 40, do versículo 1 ao 4, Salmos de Davi, que tanto nos ensina a reconhecer a nossa impotência e a descansar, confiar no Senhor. Ele diz: coloquei toda minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O segundo texto que eu quero ler está em Mateus, capítulo 19, versículo 24 até o versículo 26. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram a Jesus: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Trilhar o caminho da santificação é reconhecer constantemente a nossa impotência e assim nós confiarmos e descansarmos completamente no Senhor e na sua palavra. Que Deus continue abençoando, que você possa continuar trilhando o caminho da santificação. Compartilhe com o seu grupo, que vocês juntos possam orar e juntos crescerem para a glória de Deus.